Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br e missãobatista.com.br. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto muito importante, sobre algo que aconteceu até hoje comigo e que a gente deveria conversar porque pode servir para outras pessoas em outras situações. Bom, estou implantando uma missão, Missão Batista. E você pode ver um site, missãobatista.com.br, estamos implantando. Ainda temos duas ou três pessoas, mas isso faz parte do processo, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei. Então 2 ou 3 já formam uma igreja, certo? Entretanto, existe um problema, um problema relativo a pontos de vista, E pontos de vista especificamente sobre o uso da bebida alcoólica, sobre se você poderia beber ou não. Coloquei minhas posições, em relação à bebida alcoólica. Fiz um estudo, inclusive, relativo à produção do vinho na antiguidade e atualmente, mas uma pessoa não gostou porque já tinha sido sommelier de uma vinícola e achava que ele sabia muito sobre vinho porque ele foi sommelier. Bom, poderia saber, mas foi sommelier aonde, Foi sommelier na Itália, por exemplo, Mas o problema era saber como era a produção do vinho em Israel no tempo de Jesus e não como é na Itália nos dias de hoje, Então, quando coloca esse problema, a pessoa vai para lá, vai para cá e daqui a pouco ela diz, para tentar ganhar o discurso, ela diz o seguinte, que eu sou preconceituoso, que eu tinha preconceito contra o vinho, E obviamente eu respondi a coisa mais óbvia para ela, sim, realmente eu sou preconceituoso. E a pessoa se assustou, porque ela pensava que aquele argumento é o argumento clássico, a falácia clássica, de você acusar a pessoa para a pessoa ficar sem argumento e não responder. Não sabia que aquele argumento era falacioso e a pessoa mal sabia por quê. Então, falei que eu era preconceituoso mesmo com aquilo e que não tinha problema nenhum. Até porque é um direito seu ser preconceituoso, Ninguém tem o direito de dizer que você não pode ser preconceituoso. Porque o preconceito é um conceito que você faz previamente para analisar as coisas. Você não aprende nada na vida sem um preconceito inicial, Agora, se a pessoa diz que eu sou preconceituoso, ele acha que eu sou preconceituoso, mesmo apresentando todo tipo de fonte para demonstrar isso, é o problema da pessoa, então deixa ela achar que eu sou preconceituoso, não tem problema nenhum, Mas vamos ao que interessa. A pessoa terminou, como não conseguiu convencer da sua opinião de que se deveria tomar bebida alcoólica na Igreja Batista, ele saiu e uma das coisas que ele fez foi me mandar para o inferno, E dizer, era um pastor, diga-se de passagem, me mandou para o inferno e disse que nunca mais voltaria porque foi ofendido. Ora, por que ele foi ofendido? Porque simplesmente a opinião dele não foi aceita pela maioria, sendo que batistas são, digamos assim, como se diz, democráticos, Então, como a opinião dele não foi aceita, ele acabou achando que ele foi ofendido porque ele é um pastor, consagrado e tal, e consagrado só colocar a mão em cima, nesse sentido, e que por isso eu teria que respeitar a opinião dele e que eu teria que me submeter à opinião dele. Só que o que eu quero falar com você hoje é sobre se devemos ter brigas na igreja. Isso foi uma briga. Não, eu não briguei com ele, ele brigou comigo, ele que me mandou para o inferno. Ele que disse que não ia voltar, então foi ele que brigou, Eu não briguei com ele. Eu só coloquei as posições e fui costurando as perguntas dialógicas para que você pudesse chegar à conclusão. Como eu fui costurando as perguntas até o ponto em que, se fosse necessário afirmar alguma coisa que poderia contrariá-lo, e na verdade, ao invés dele entender que estava errado e reconhecer a verdade, ele simplesmente fez um rompante, Mas isso acontece nas igrejas. Uma pessoa me falou que não deve ter briga, isso é muito feio ter briga e tal. Mas por que não deve ter briga na igreja? Ou será que não deve ter briga na igreja? Bom, primeiro, você não deve ter briga na igreja por causa de questões, digamos, financeiras, questões de que você possa resolver por problemas menores. Por exemplo, meu outro amigo pastor aqui, ele me sugeriu, eu tinha pensado em fazer um brasão para a missão, E ele pensava no logotipo. Aí ele chegou, argumentamos junto e acabamos vendo que era só uma questão de preferência.
Agora, para que eu vou brigar com ele por questão de brasão, de logotipo? Vai o logotipo, vai o brasão, tanto faz, né? Não vou brigar com ele por causa disso. Mas agora, quando envolve questão doutrinária que vai afetar a sua igreja, então você deve sim lutar o bom combate da fé como lutou Paulo. Ou seja, você não pode aceitar que a pessoa traga ideias estranhas, como por exemplo a adoção de Kabbalah judaica, né? Ou astrologia, como era o caso aqui também dizendo, ou bebida alcoólica, né? Ou ainda outras coisas diferentes que não tenham nada a ver com o evangelho, tá? Então é necessário nesse momento que você até se indisponha com pessoas, mas se indispondo de forma lógica, mantendo a sua posição fundamentada. E quando essa pessoa sai e ela mesma xinga você e manda você ir para o inferno, ela está dizendo que a preocupação dela é com almas. Como ela está preocupada com almas, se manda uma alma para o inferno, mesmo que seja por imprecação, né? Está mandando uma alma para o inferno e depois diz que a preocupação dele é com almas. Então eu quero dizer para você o seguinte, que nos últimos tempos as pessoas amealharão, né, coisas segundo as suas próprias concupiscências e quererão mestres segundo as suas próprias concupiscências. E cabe àqueles que dirigem a igreja, no meu caso aqui e do outro pastor, que estamos dirigindo a igreja, especialmente eu, né, que encarei esse problema. E o outro pastor também entende que eu estava certo, mas não entrou nesse problema. Quem foi confrontado exatamente fui eu. Se você entende que aquilo é verdade, se aquilo é biblicamente verdade, você não deve se curvar simplesmente para evitar contenda. Não, você tem que ser firme. Seja firme, não concorde com o que está errado, não concorde com heresias, não concorde com nada que venha a macular a palavra de Deus, pois isso só leva ao mau caminho. É isso que tem destruído muitas igrejas, porque as pessoas chegam ao ponto em que acham que não pode ter nenhum tipo de discussão na igreja por motivo nenhum. Claro que por um motivo qualquer, você não vai discutir, porque sentou no meu banco, no banco que eu estou acostumado, na cadeira, ou no banco que eu estou acostumado a sentar. Isso é um motivo fútil, extremamente fútil, para se discutir. Mas haver até um certo estranhamento entre os irmãos. Mas agora, se o motivo for doutrinário, né, e que envolva a orientação da igreja em relação a coisas pertinentes à palavra de Deus, você deve estar pronto a, caso necessário, passar por um problema desses. Então não pense que na igreja nunca deve ter nenhum tipo de discórdia, não. Deve haver, ou desavença, melhor dizendo, do que discórdia. Desavença deve haver, se essa desavença for para defender a doutrina, a palavra de Deus. Mas se essa desavença for por outros motivos, não tenha. Mas se for para defender a palavra de Deus, seja fiel, continue firme, defenda a palavra de Deus. Porque aqueles que não estão com a palavra de Deus vão acabar procurando o seu caminho, né? E vão continuar mandando pessoas para o inferno, como fizeram comigo, né? Mas só que eles não conseguem, porque Jesus é maior.